Olá, alunos! Dando continuidade ao vídeo anterior, falaremos hoje mais um pouquinho a respeito do processo de anexação do Acre ao Brasil. Vamos lá? Após o conflituoso processo de demarcação, feito com autorização do governo brasileiro e por intermédio do ministro boliviano José Paravacini, a Bolívia iniciou a implantação de uma alfândega no território. As primeiras tentativas de implantação foram barradas pelo estado do Amazonas e por alguns seringalistas da região. No entanto, após algumas tentativas de negociação junto ao governo brasileiro, foi ordenado ao estado do Amazonas que permitisse a passagem das expedições bolivianas. Em janeiro de 1899, José Paravacini fundou a cidade de Puerto Alonso, atual Porto Acre. A partir daí, a Bolívia começa a cobrar impostos sobre a borracha produzida nos seringais acreanos. José Paravacini organizou a administração pública local voltada para atender os interesses do governo boliviano. Nessa época, um dos decretos baixados por ele causou mal-estar junto ao governo brasileiro. O decreto favorecia a penetração de navios de nações amigas à Bolívia nos rios acreanos. Isso causou um extremo desconforto junto ao governo brasileiro, que sentiu sua soberania ameaçada. A partir daí, o decreto foi anulado. Com a aduana de Puerto Alonso, o estado do Amazonas teve suas receitas diminuídas. Isso gerou uma série de campanhas contrárias à aduana boliviana. Donos de casas aviadoras de Belém e Manaus criticavam o valor dos impostos cobrados. Um movimento de seringalistas, apoiado pelo estado do Amazonas, em 3 de maio de 1899, forma uma junta revolucionária e expulsa o governo boliviano da cidade de Puerto Alonso, alegando que o governo boliviano dificultava a vida dos seringalistas brasileiros. Nessa época, quem representava o governo boliviano no Acre era o delegado Moisés Santivanês. A partir daí, temos a Bolívia tentando negociar junto a um grupo de empresários dos Estados Unidos e ingleses um possível contrato de arrendamento do Acre. No entanto, a negociação veio à tona quando o jornalista espanhol Luís Galvez, que trabalhava em um jornal na província do estado do Pará, denunciou o plano. Financiado pelo governo do estado do Amazonas com armas, dinheiro e alimento, Luís Galvez veio para o Acre em 14 de julho de 1899. Em Puerto Alonso, Galvez proclama o Estado Independente do Acre, sendo aclamado também seu presidente. Para isso, ele contou com o apoio da junta revolucionária que havia sido formada no momento da expulsão dos bolivianos de Puerto Alonso. Galvez nomeou seu ministério. Todos os ministros eram donos de seringais na região. A capital do Estado Independente do Acre ficou sendo Puerto Alonso, que passou a se chamar Cidade do Acre. A primeira versão da bandeira acreana foi criada em 1899, durante a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Galvez. Enquanto esteve à frente do governo, Galvez instituiu inúmeros decretos. Estabeleceu que o idioma e o dinheiro seriam os mesmos do Brasil. Legislou sobre a propriedade da terra, sobre os impostos referentes à produção da borracha, criou batalhões de infantaria, corpo de bombeiros e uma coluna militar de infantaria. Determinou que a educação atendesse o ensino primário, secundário e profissional. Galvez escreveu para alguns países, Alemanha, Inglaterra, Portugal, na intenção de que reconhecessem o Acre como independente. Escreveu também para o presidente do Brasil, naquela época era Campos Salles. No entanto, nenhum apoio político foi recebido por parte do governo brasileiro, que reconhecia o Acre como terras bolivianas. O governo de Galvez sofreu oposição por parte de alguns seringalistas e também teve problemas com casas aviadoras de Belém e Manaus. Galvez chegou a proibir a exportação da borracha acreana para Belém e Manaus, o que gerou uma séria crise econômica na região, além de proibir também
navegação de navios brasileiros em rios acreanos. No dia 28 de dezembro de 1899, um golpe contra Galvez colocou no comando o coronel Antônio de Souza Braga, aclamado o novo presidente do Estado Independente do Acre, em substituição a Luiz Galvez. O novo governo autorizou novamente a exportação da borracha acreana para Belém e Manaus, além de deixar livre a navegação em rios acreanos a navios brasileiros. Braga não conseguiu se manter no governo por muito tempo, devido ao seu despreparo como governante, o que resultou no retorno de Galvez em 30 de janeiro de 1900. A partir desses acontecimentos e da enorme polêmica que se tornou a questão Acre, o governo brasileiro mandou para cá uma força-tarefa da Marinha Brasileira para destituir Galvez e devolver o Acre ao domínio boliviano, o que aconteceu em 15 de março de 1900, sem nenhuma resistência por parte dos revolucionários. E aí, gostou? Te encontro no próximo vídeo para finalizarmos esse conteúdo. Tchau, tchau!